Se você abriu esse vídeo, é porque o que te ensinaram na escola já não te convence mais. Todo mundo conhece a imagem de Tiradentes, o herói nacional, com barba longa, cabelos compridos, o mártir que morreu com um sorriso no rosto pela liberdade do Brasil. Mas e se eu te disser que essa imagem é uma farsa monumental construída quase um século depois da sua morte? E se eu te contar que o movimento que ele integrou estava longe de ser uma revolta do povo sofrido? Sejam muito bem-vindos ao História com Fofoca, o canal onde a gente puxa o tapete do passado para ver o que a poeira da história oficial estava tentando esconder de você. Hoje, nós vamos mergulhar nos bastidores mais obscuros da Inconfidência Mineira. Vamos falar sobre a história proibida, os podres, as delações premiadas e os segredos que os livros didáticos decidiram apagar. Você sabia que os inconfidentes, em sua maioria, não queriam a libertação dos escravizados? Sabia que o movimento foi motivado por dívidas perdoadas e interesses de elite riquíssimas que mandavam na capitania? E o mais impressionante, por que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o homem de menor posse do grupo, foi o único a pagar o pato e balançar na corda, enquanto os verdadeiros cabeças saíram ilesos? Ou quase ilesos. Bom, fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir cada detalhe, cada traição e cada particularidade do que realmente aconteceu nas montanhas de Minas Gerais em 1789. Mas antes de abrirmos as cartas secretas dessa conspiração, faz o seguinte: se você é fascinado por mistérios da história, se gosta de saber o que a elite tentou esconder ao longo dos séculos, se inscreve agora mesmo aqui no canal História com Fofoca. Ative o sininho das notificações na opção Todas, porque o YouTube só vai te avisar dos nossos próximos vídeos profundos se você fizer isso. E já deixa aquele gostei maroto logo de cara. O seu like ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e espalha essa verdade para mais pessoas. Já comentou? Se inscreveu? Deixou o like? Então solta a vinheta e vamos para o que interessa. Para entender a Inconfidência Mineira, precisamos limpar a lente da história oficial. A imagem romântica diz que um grupo de idealistas se reuniu, inspirados pelo iluminismo francês e pela independência dos Estados Unidos, para libertar o povo brasileiro da opressão da coroa portuguesa. Isso é lindo no papel, mas a realidade é bem mais materialista e envolve cifras astronômicas. Quem eram, de verdade, os Inconfidentes? Nós estamos falando da nata da sociedade mineira da época. Homens como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga eram magistrados, poetas e juristas de altíssimo escalão, formados na prestigiada Universidade de Coimbra, em Portugal. Eram proprietários de terras, donos de centenas de escravizados. Outro membro, Alvarenga Peixoto, era um minerador e latifundiário riquíssimo. E qual era o grande problema dessa elite com Portugal? Dinheiro, mais especificamente dívidas e impostos. A capitania de Minas Gerais estava sofrendo com o declínio natural do ouro. O metal estava acabando nos rios e nas lavras, mas a coroa portuguesa achava que os colonos estavam apenas sonegando e contrabandeando através de Santos do Pau Oco. Para garantir os seus 1.500 quilos de ouros anuais, o equivalente a 100 arrobas, Portugal enviou um novo governador, o Visconde de Barbacena, com a missão de decretar a infame derrama. A derrama nada mais era do que uma cobrança compulsória e violenta. Se a meta do ouro não fosse atingida, os soldados imperiais tinham autorização para entrar nas casas das pessoas, confiscar bens, joias, obras de arte, escravos e propriedades, até completar o valor devido. E aqui está o primeiro grande segredo escondido. Os líderes da Inconfidência Mineira deviam fortunas surreais aos cofres reais. Contratadores de impostos, como João Rodrigues de Macedo e Joaquim Silvério dos Reis, deviam somas que hoje equivaleriam a dezenas de milhões de reais. A revolta, portanto, não nasceu do clamor do povo faminto nas ruas de Vila Rica. Nasceu nos casarões luxuosos, regado a vinho importado, planejado por homens que viram na independência a oportunidade perfeita para dar um calote institucional na coroa portuguesa, perdoar as próprias dívidas e criar uma nova república onde eles continuariam no topo. E aqui vai uma curiosidade fascinante sobre a famosa bandeira que eles desenharam. Aquela que hoje é a bandeira do estado de Minas Gerais. Os livros dizem que o triângulo vermelho representa a Santíssima Trindade ou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a história conta que o projeto original da bandeira, sugerido por Alvarenga Peixoto, tinha um desenho completamente diferente. Trazia a figura de um índio quebrando suas correntes.
Sabe por que a elite rejeitou o índio? Porque eles acharam que a figura de um nativo quebrando correntes poderia dar ideias erradas para os seus próprios escravizados negros. Eles ficaram com medo de que o povo achasse que a revolução era para todos. Por isso, limparam o design e colocaram um triângulo abstrato com a frase em latim: Libertas quae serat amem. Uma liberdade intelectual, vigiada e controlada. Tanto é que a questão da escravidão era um tabu gigantesco para eles. A maioria dos conspiradores era terminantemente contra a abolição geral. Afinal, libertar os escravizados significaria perder a mão de obra que sustentava suas lavouras e minas. Houve debates acalorados nas reuniões secretas. A proposta que acabou vencendo nos bastidores foi a de libertar apenas os escravos nascidos no Brasil e que aceitassem lutar no exército rebelde. Os demais, os trazidos da África, continuariam na senzala. A liberdade proposta pela Inconfidência Mineira tinha cor, classe social e critérios puramente econômicos. E onde entra Joaquim José da Silva Xavier nessa história? Bom, o nosso famoso Tiradentes, uma das maiores particularidades que os livros ignoram é que Tiradentes não era um homem miserável. Só que, perto dos outros conspiradores, ele era considerado de classe baixa. Ele era alferes, um posto militar equivalente a um subtenente hoje, na cavalaria colonial. Além de atuar como tropeiro, comerciante, minerador e prático em engenharia hidráulica. E sim, ele arrancava e colocava dentes postiços feitos de ossos e marfim. Uma habilidade que exercia com perícia, embora isso fosse visto pela elite como um trabalho manual menor e degradante. Tiradentes era o mais exaltado e radical do grupo. Enquanto os poetas e juristas debatiam leis, constituições e teorias políticas em salas fechadas, Tiradentes era um homem que ia para a rua. Ele viajava constantemente entre Vila Rica e o Rio de Janeiro, tentando panfletar, convencer militares, comerciantes e o povo comum a aderirem à causa. Ele falava abertamente sobre a revolta em tabernas, estalagens e bordéis, sem o menor cuidado com o sigilo. Ele andava com uma cópia da Constituição dos Estados Unidos debaixo do braço, traduzida secretamente para ele. Pouca gente sabe, mas Tiradentes era um gênio autodidata da engenharia. Anos antes da conspiração, ele se mudou para o Rio de Janeiro e apresentou um projeto revolucionário para o governo colonial. Ele queria canalizar as águas do rio Maracanã e Andaraí, para canalizar água potável e construir moinhos e armazéns públicos na cidade. O projeto resolveria a falta de água no rio. Só que o governo português engavetou o projeto e deu crédito e os lucros para um nobre influente. Essa humilhação pessoal foi o verdadeiro combustível que gerou o ódio profundo de Tiradentes pela coroa portuguesa. Ele percebeu que, sob o domínio de Portugal, o talento de um nascido no Brasil nunca valeria mais do que os títulos de nobre português. Os líderes intelectuais usavam o entusiasmo de Tiradentes como uma ferramenta de propaganda perigosa. Ele era o braço operacional, o homem que colocava a cara a tapa, enquanto os ricos observavam de longe, protegidos por seus casarões. E foi esse excesso de exposição e confiança que selou seu destino. Quando o Visconde de Barbacena suspendeu a derrama para acalmar os ânimos, o plano dos Inconfidentes perdeu o estopim popular. Foi nesse momento que Joaquim Silvério dos Seis, um dos conspiradores e o maior devedor da coroa, percebeu que a revolta iria fracassar. Ele fez um cálculo puramente financeiro. Era muito mais vantajoso trair os amigos e entregar a cabeça de todos em troca do perdão total de suas dívidas e de uma pensão vitalícia dada pela rainha. Quando a delação de Silvério dos Seis aconteceu, a devassa, que foi o processo de investigação judicial da coroa portuguesa, caiu com mão de ferro. Todos os conspiradores foram presos, e é aqui que a história fica realmente sombria. Ao entrarem nas prisões, os membros da elite mineira começaram a usar suas conexões políticas para se salvarem. Eles contrataram os melhores juristas, escreveram cartas de apelação desesperadas para a corte do Rio de Janeiro e para parentes influentes em Lisboa. E o pior, nas sessões de interrogatório, muitos começaram a jogar a culpa uns dos outros, e sistematicamente em Tiradentes. Como ele era o mais barulhento e não tinha linhagem nobre, os aristocratas tentaram carimbar Tiradentes como o único mentor intelectual e o grande líder louco por trás de tudo, tentando se passar por inocentes, influenciados por ele. O poeta Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, foi encontrado morto em sua cela na Casa dos Contos de Vila Rica, poucos dias após ser preso. A versão oficial da coroa foi suicídio, por enforcamento. Mas os boatos e as evidências de legistas apontam para uma queima de arquivo violenta. Cláudio guardava os documentos e as cartas que ligavam figuras ainda mais poderosas da colônia à conspiração. Ele meio que sabia demais. O processo de investigação durou quase 3 anos, com os réus trancados em celas úmidas e isoladas.
No julgamento final, em 1792, a rainha Dona Maria I comutou a pena de morte de quase todos os 11 condenados à forca. Os ricos e influentes foram condenados ao degredo. Foram exilados para as colônias portuguesas na África. Mas não se enganem, lá eles mantiveram postos de prestígio, tá? Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, foi para Moçambique, onde se casou com uma herdeira rica, virou promotor de justiça e viveu como um homem de elite até os fins de seus dias. Apenas um homem teve a sentença de morte por enforcamento mantida. Apenas um homem não tinha ouro para subornar juízes, não tinha parentes fidalgos e tinha sido o braço público do movimento. Tiradentes foi escolhido a dedo pela coroa para ser o bode expiatório perfeito. A mensagem de Portugal precisava ser pedagógica e cruel. Olha só o que acontece com quem desafia o império. Tá, agora nós vamos dar um salto no tempo para revelar a maior engenharia da imagem da história brasileira. Se Tiradentes foi enforcado na Praça da Lâmpada, no Rio de Janeiro, teve seu corpo esquartejado, suas partes foram salgadas e cravadas em postes ao longo do Caminho Novo em Minas Gerais para apodrecerem ao sol, ele virou herói nacional com status de santo, que nós celebramos com feriado no dia 21 de abril. E preste atenção nos detalhes brutais que os livros escondem sobre o dia da execução. A coroa portuguesa contratou um carrasco chamado Capitão Jerônimo Henriques. O processo foi tão teatral e sádico que a cabeça de Tiradentes foi cravada em uma estaca alta no centro de Vila Rica. Sabe o que aconteceu? Na primeira noite, a cabeça sumiu misteriosamente e nunca mais foi encontrada. Mas o detalhe bizarro é o salgamento do corpo. A lei mandava jogar sal nas partes cortadas, braços e pernas. Não para conservar o corpo, mas para garantir que a carne apodrecesse de forma mais lenta e fedorenta ao ar livre, servindo de banquete para os urubus enquanto as pessoas passavam pelas estradas. Era puro terror psicológico de Estado. Durante os 70 anos seguintes, no período do império de Dom Pedro I e Dom Pedro II, Tiradentes continuou sendo oficialmente um traidor da pátria, um criminoso terrível. A população em geral nem se lembrava da sua existência. Para você ver o nível de ódio da realeza portuguesa, a sentença de Tiradentes ordenava o apagamento eterno de sua memória. A casa simples onde ele morava, em Vila Rica, foi completamente demolida. O chão onde a casa ficava foi arado e regado com sal grosso para que absolutamente nenhuma planta ou vida nascesse ali de novo. Os seus filhos e netos foram declarados infames até a terceira geração, perdendo o direito de usar o sobrenome e de herdar qualquer coisa. Eles tentaram apagar o DNA do homem da história. E a reviravolta acontece em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. Os militares e a nova elite republicana derrubaram o imperador, mas tinham um problema gigantesco em mãos. Eles precisavam criar uma nova identidade nacional. Eles precisavam de heróis que tivessem lutado contra a monarquia para legitimar o novo governo. Dom Pedro I não servia, pois era o próprio fundador do império. José Bonifácio era monarquista. Os ideólogos da República reviraram os arquivos e encontraram os papéis da Inconfidência Mineira. Mas a elite inconfidente não servia como símbolo da liberdade popular, já que eram latifundiários escravocratas. Sobrou Tiradentes, o militar de baixa patente, o homem que morreu sem trair seus ideais na hora da forca. Ele era o mártir perfeito. Foi aí que começou uma das maiores operações de marketing político do século XIX. Os pintores da época, fortemente influenciados pelo governo republicano, receberam encomendas para retratar o herói. E a decisão foi unânime. Eles decidiram associar a figura de Tiradentes à imagem de Jesus Cristo. Pintores como Pedro Américo e Décio Vilares o desenharam com barbas longas, cabelos compridos e castanhos, feições serenas e de resignação, vestindo uma túnica branca que lembra a mortalha de Cristo. Na famosa pintura do Tiradentes esquartejado, as partes de seu corpo na estrutura de madeira formavam nitidamente o desenho de um crucifixo. No caso, eu não vou poder colocar essa imagem aqui, né, para não poder tomar uma chamada do YouTube, mas acho que todo mundo conhece essa imagem dos livros de história, né? Mas voltando, Tiradentes nunca teve essa aparência física. Como alferes do exército da coroa, ele era estritamente obrigado por regulamento militar a andar com o cabelo raspado e a barba perfeitamente feita, usando no máximo um bigode aparado.
Isso era uma norma de higiene rígida para evitar surtos de piolho e doenças nos quartéis coloniais. Além disso, durante os quase 3 anos em que passou na prisão do Rio de Janeiro, o regulamento carcerário ordenava o corte frequente de cabelos e barbas de todos os detentos pelo mesmo motivo sanitário. No dia 21 de abril de 1792, quando caminhou até a forca, Tiradentes estava com a cabeça totalmente raspada, sem barba e vestindo uma túnica simples de algodão rústico. A imagem de Jesus cívico foi uma manipulação psicológica brilhante para fazer com que a população brasileira, que era profundamente católica, aceitasse o novo regime e passasse a adorar o novo herói de forma quase religiosa. A verdadeira história oculta da Inconfidência Mineira nos mostra que, por trás dos monumentos de pedra e dos feriados nacionais, existem tramas humanas complexas, movidas por interesses financeiros, grandes calotes fiscais, traições políticas e, acima de tudo, a manipulação da memória de um homem. Joaquim José da Silva Xavier não foi o general de um exército revolucionário popular. Ele foi um homem de carne e osso, corajoso e idealista, mas que acabou sendo usado 2 vezes pelas elites do Brasil. A primeira vez em vida, pelos seus companheiros ricos de Vila Rica, que usaram seu barulho como escudo e o deixaram segurar o peso da corda sozinho. E a segunda vez, 100 anos depois, após a sua morte, pelos políticos da República que usaram seus restos mortais para fabricar um mito sob medida para unificar o país. Conhecer essas particularidades e segredos não diminui a importância histórica dos fatos. Pelo contrário, nos ajuda a entender como o nosso país foi estruturado e como as narrativas são cirurgicamente moldadas por quem está no poder. Mas e você? Sabia de todas essas bizarras punições? Ou da farsa visual do cabelo e da barba? O que você achou desses detalhes ocultos da nossa história? Deixe a sua opinião e seu comentário aqui embaixo. Vamos debater esse assunto. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio profundo aqui no História com Fofoca. Não se esqueça de checar se a sua inscrição continua ativa. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ama o mistério. E a gente se vê no próximo bloco de segredos revelados. Até lá! Tchau, tchau!